Bom dia, meus irmãos, bom dia, minhas irmãs, graça e paz, em nome de Jesus, é uma alegria revê-los. Eu e Aldinha passamos essas últimas 4 semanas de férias, há muito tempo que nós não tirávamos um mês assim, corrido de férias. Eu tive a oportunidade ao longo dessas últimas semanas de celebrar um casamento, pregar em alguns lugares, rever amigos queridos, foi um tempo bacana assim, de refrigério também. Eu louvo a Deus pela oportunidade que eu e Elda tivemos de tirar esses dias de férias e descanso. Foi um tempo muito bom. E é uma alegria estar aqui, poder revê-los. Eu não sei se nós podemos acender as lâmpadas aqui. É possível, Fábio? Nós acendemos as lâmpadas aqui do púlpito. Muito bem. Irmãos, obrigado. Abramos a Bíblia na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, do versículo 6 ao versículo de número 9. Filipenses, capítulo 4, do versículo 6 ao versículo de número 9. Obrigado. Onde encontramos: não estejais inquietos por coisa alguma. Na minha versão, que é a revista e corrigida. Na revista atualizada: não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Amém. Vamos reclinar a nossa fronte, vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, é com alegria que estamos reunidos nesta manhã dominical, nesta casa de oração, para louvar e adorar o Teu santo nome, porquanto sabemos, ó Deus, que só o Senhor é digno de ser louvado, só o Senhor é digno de ser adorado. Também estamos aqui para ouvir a Tua voz, porque temos fome e sede de Ti. Queremos realmente, nesta manhã, alimentar a nossa mente com a Tua palavra, que é viva, poderosa, eficaz, eterna, indestrutível. Fale conosco, para que os nossos corações sejam pacificados pelo poder que provém do Espírito. Fale conosco, ó Pai, para que saiamos daqui mais parecidos com Jesus de Nazaré. Em nome dele, para a Tua glória que oramos. Amém e amém. O apóstolo Paulo, sob o poder do Espírito Santo e seguindo orientações precisas do Senhor, fundou a igreja de Filipos em sua segunda viagem missionária. Posteriormente, por volta do ano 60 da era cristã, escreveu essa carta para a igreja filipense. Essa carta do apóstolo Paulo aos Filipenses compõe o conjunto de
cartas estas denominadas da prisão, porque foram escritas pelo apóstolo quando o apóstolo estava preso. Quais são essas cartas? Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemão. Nós sabemos que Paulo escreveu essa carta aos Filipenses por pelo menos 3 razões. Em primeiro lugar, para informar sobre sua situação. A igreja filipense estava preocupada com a situação do apóstolo Paulo naquele cárcere. Aqueles irmãos se preocupavam com a saúde do apóstolo. Aqueles irmãos amavam o apóstolo Paulo e sabiam que eram amados por ele. Então Paulo escreve essa carta para dizer como estava a sua vida no cárcere. Em segundo lugar, para agradecer o apoio da igreja filipense. A igreja de Filipos frequentemente investia no ministério do apóstolo, semeava na vida de Paulo. Paulo aqui escreve para agradecer o apoio. Particularmente, ele agradece aos irmãos uma oferta que lhe foi enviada pela igreja e que lhe chegou às mãos, que lhe foi entregue por um irmão chamado Epafrodito. Não temos muitas informações sobre Epafrodito. O que sabemos é que ele era um dos líderes da igreja de Filipos. Paulo também escreve essa carta para encorajar os irmãos daquela comunidade a seguir adiante, firmes na fé, com determinação, alegria e desassombro. Sabemos que a igreja filipense estava passando por uma fase dificílima. Faltava comunhão entre alguns irmãos daquela igreja, e aquela comunidade estava sob ataque. Estava sendo atacada por hereges, que pretendiam desviá-la dos caminhos do Senhor. Então, a igreja filipense estava passando por um momento muito difícil. Por isso, o apóstolo Paulo, além de relatar a sua situação, de agradecer aos irmãos o apoio, de encorajar os irmãos a prosseguirem na fé, também os orienta no sentido de não se inquietarem. Por isso encontramos no versículo 6, não estejais inquietos por coisa alguma. Havia muita inquietação no coração dos irmãos daquela igreja por conta dos problemas que a comunidade estava enfrentando. E Paulo então diz à igreja, queridos irmãos, queridas irmãs, não se inquietem, acalmem-se. Ou segundo a outra versão, parem de estar ansiosos por qualquer coisa. Paulo está falando sobre uma preocupação excessiva, está falando sobre uma vida caracterizada pela ansiedade antecipatória, generalizada, que é aquela ansiedade que perturba o eu interior, que tende a avassalar o eu subjetivo, que perturba a experiência existencial. É sobre isso que o apóstolo Paulo está falando sobre essa inquietação que pode estar associada à vida que levamos, à vida doméstica, uma inquietação pelo dia de amanhã, pela saúde, pelas coisas, pelos problemas que ocorrem ao longo de nossa vida. É sobre isso que ele está falando aqui. É claro que as inquietações atingem todas as pessoas, de todas as idades, e suas causas são as mais variadas. O que é inquietação? Eu diria, um estado emocional de desassossego, de agitação interior, de inquietude, que impede o repouso,
que perturba o coração humano, podendo inclusive interferir na qualidade dos relacionamentos que estabelecemos. É claro que nós aqui não temos essa experiência, a experiência de vivermos com pessoas inquietas. Mas viver com pessoas que são demasiadamente inquietas pode ser uma experiência profundamente desafiadora. Paulo está falando sobre isso, sobre esse estado de agitação que tende a canibalizar a paz interior. Agora, a bem da verdade, eu preciso dizer que o termo inquietação pode ter, em outro contexto, vamos dizer assim, um significado positivo, porque há a inquietação criativa, há a inquietação que desemboca em atividades sociais, visando o bem-estar da sociedade, é o que eu quero dizer, que desemboca em trabalhos humanitários. Mas neste texto, Paulo utiliza o termo em seu aspecto negativo. Ele está falando sobre um tipo de inquietação que nos afasta da vida abundante que Deus nos concede em Cristo. É isso que ele está dizendo. É sobre essa inquietação que ele está falando. Ele diz: não vos inquieteis por coisa alguma. Segue-se daí a seguinte convicção: Deus não deseja que eu e você sejamos invadidos por emoções e preocupações perturbadoras, assassinas a paz. Deus não deseja isso, nem para mim, nem para você. O que salta aos olhos, do meu ponto de vista, quando nos deparamos com uma declaração como essa, não vos inquieteis por coisa alguma, é que Deus se importa com o que ocorre dentro da gente. Vou repetir, porque para mim isso é muito importante. Deus se importa com aquilo que ocorre dentro da gente. Agora, quando reflito sobre esse assunto, há duas percepções que regulam a minha reflexão. A primeira, que eu não posso e não devo transformar a pregação da palavra de Deus meramente numa ferramenta de apaziguamento da alma. Isto é, eu não posso transformar a Bíblia numa espécie assim de calmante para tão somente acalmar corações irrequietos. Isso seria um reducionismo pavoroso, imperdoável. Eu sei que o maior e mais grave problema da humanidade não é a neurose. O maior e mais grave problema da humanidade é o pecado. Cujo poder só pode ser debelado pela ação irresistível, graciosa e regeneradora do Espírito Santo, com base na obra completada de Cristo, sobre a cruz e na história. Então eu sei disso. Tal percepção regula a minha reflexão sobre esse assunto. Por outro lado, eu entendo que Deus se importa com todas as dimensões constitutivas do ser, inclusive a psíquica. Porque Deus se importa com o ser humano em sua totalidade.
Por exemplo, Jesus, no mar da Galileia, acalmou o coração dos discípulos antes de acalmar o mar revolto. Mateus 14, do versículo 22 ao versículo 33. Então Jesus não ignorou o estado emocional precário de seus discípulos. Ainda, um texto do Antigo Testamento, Provérbios 13, verso 12, onde está dito: a esperança que se adia faz adoecer o coração. Essa declaração também indica que Deus está atento à nossa vida interior e às causas que podem adoecê-la. Então, a meu ver, não há a mínima dúvida quanto a isso. Deus se importa com aquilo que ocorre dentro da gente. Deus se importa com o nosso eu subjetivo. Em outras palavras, com o nosso estado emocional. Então a questão diante de nós, nesta manhã, é simples, contudo poderosa. Como vencer as inquietações nesse mundo agitado em que eu e você vivemos? Vamos ao texto. Não estejais inquietos, como já lemos, por coisa alguma. Ele prossegue: antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. Primeira orientação: ore. Em vez de viver ansioso, ore. Em vez de viver agitado, ore. Em vez de viver inquieto, ore. Preocupe-se menos, ore mais. Essa é a orientação do apóstolo. Para Paulo, o remédio para a inquietação é a oração. Veja os termos que ele usa aí. Petições são pedidos que trazemos diante de Deus. Oração, aqui ele usa a palavra grega mais comum para o ato de orar, que significa tão somente chegar na presença do Senhor em nome de Jesus e abrir o coração. Depois o termo súplica, que ocorre quando colocamos a nossa vida no altar da graça, cientes de que somos absolutamente dependentes da intervenção do alto, da ação de Deus, do poder que provém do Espírito. Essa aqui é a oração de Bartimeu. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa oração aqui é Bartimeu orando. É Bartimeu dizendo o seguinte: se o Senhor não agir, eu naufrago. Se o Senhor não agir, eu jamais sairei dessa situação. Essa é a súplica, que está associada à nossa convicção de que carecemos da intervenção de Deus. O que Paulo está ensinando? Que boa parte de nossa ansiedade, e eu vou sublinhar essa minha sentença, boa parte de nossa ansiedade, eu estou falando sobre boa parte de nossa ansiedade, porque existe um tipo de ansiedade que decorre de casos clínicos complexos, que resulta de um estado de esquizofrenia, que resulta da bipolaridade, de um quadro depressivo, de uma síndrome do pânico. Paulo não está falando sobre isso. É claro que às vezes nós somos tomados por uma ansiedade e nos sentimos avassalados
por tal emoção, em razão de termos entrado em estado depressivo, por exemplo. O que Paulo está falando, do meu ponto de vista, é acerca dessas inquietações, preste atenção, que resultam de nossa incapacidade de construir uma vida consistente de oração. É sobre isso que o apóstolo está falando. Nós estamos falando sobre a construção de uma vida consistente de oração que nos levará a enfrentar, bem como a vencer esses estados emocionais que perturbam o eu interior, o eu subjetivo. Calvino, teólogo francês, nascido em 1509, conquanto tenha sido um grande intelectual, um erudito, pensava em si mesmo como um pastor. Os biógrafos de Calvino dizem isso sobre o mestre francês. Como pastor, ele esperava que aquelas pessoas que compunham a sua igreja crescessem espiritualmente, amadurecessem, vivessem uma vida plena. Ele se preocupava, portanto, com a manifestação da doutrina na vida dos discípulos cristãos. Por essa razão, penso eu, há nas Institutas um tratado sobre a vida cristã que aparece após a sua obra sobre a regeneração. Calvino fala sobre a regeneração, sobre essa nova vida em Cristo produzida pela ação irresistível do Espírito, e depois passa a falar sobre como deveriam viver aqueles que foram alcançados pelo poder do Evangelho. Segundo o mestre de Genebra, existem alguns hábitos que todos nós precisamos cultivar com o propósito de vivermos uma vida que faça Deus sorrir. Ele enumera 6 hábitos. Eu vou destacar o que nos interessa hoje, o que está em conexão com essa mensagem, que é o 6º hábito. Lá Calvino diz o seguinte: todo cristão deve ser persistente na oração. Para que eu e você vivamos uma vida autêntica, do ponto de vista das Escrituras, piedosa e proveitosa neste mundo enlouquecido, é necessário que sejamos persistentes na oração. Aí o Calvino vai dizer o seguinte, que a oração é o principal exercício da fé. Que devemos orar sempre, ciente de que Deus haverá de agir, de acordo com os seus propósitos, de acordo com os seus desígnios. Deus agirá. Então, é orar com a convicção de que Deus agirá. Ele prossegue dizendo que não há cristianismo bíblico sem oração. Então, notem que, do ponto de vista das Escrituras, também na perspectiva da fé que eu e você subscrevemos, é necessário que oremos com o objetivo de vencermos essas inquietações que perturbam a nossa vida, que perturbam os nossos relacionamentos, que perturbam as nossas produções. Lá na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, verso 7, a Bíblia diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançar todas as coisas sobre o altar da graça. Agora notem que no texto, em tela, Filipenses 4, e agora a partir do 6, vejam aí que Paulo diz que devemos orar com ação de graças. Portanto, devemos orar colocando todas as coisas no altar do Senhor, confiantes nas ações e intervenções soberanas de Deus, sem, contudo, nos esquecermos de dar graças a Deus pelo cuidado, pela fidelidade, pela companhia, pelo alimento, pelos relacionamentos, pela vida que temos. Quer dizer, você, ao colocar suas preocupações diante do altar do Senhor, não
não deveria se esquecer nunca de também agradecer a Deus, agradecer as bênçãos recebidas. E o Hendricks vai dizer sobre isso o seguinte, que quando fazemos isso, nós nos lembramos de que o nosso Deus é fiel. Nós nos lembramos de que temos caminhado, enfrentando lutas e problemas, contando sempre com a bênção de Deus, com o cuidado de Deus, com a companhia do Senhor. Entregar a Deus as preocupações, sem jamais se esquecer de dar graças a Deus pelo seu cuidado, pela sua fidelidade, pela sua presença conosco. Então, qual é a primeira orientação bíblica para que eu e você enfrentemos e vençamos as inquietações? A construção de uma vida consistente de oração. Preocupe-se menos, ore mais. Essa é a recomendação. Segunda orientação, verso 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Qual é a segunda orientação? Creia na promessa. Qual é a promessa específica que encontramos neste texto? A promessa de que a paz de Deus guardará o coração e a mente daqueles que colocarem todas as suas preocupações no altar da graça. É promessa. Se agirmos assim, seremos tomados por essa paz, por esse shalom, pela paz de Deus, que excede todo entendimento. Agora ouçam, a paz de Deus é diferente da paz com Deus. A paz com Deus não é resultado de nossas orações. É fruto do fato de Deus não estar mais em guerra conosco, de não sermos mais inimigos de Deus. Justificados pela fé, temos paz com Deus. A paz com Deus é esse estado de justificação. Nós temos paz com Deus por meio de Cristo. Esse estado em que Deus nos declara justos com base no sacrifício vicário, pleno e eficaz de Jesus. Essa é a paz com Deus. O que isso quer dizer, meus irmãos? É o seguinte, é que o meu coração pode estar inquieto por conta de algum problema. No entanto, eu não perderei a paz com Deus, porque a minha relação com Deus é sem paz, ainda que o meu coração esteja inquieto. A paz de Deus, essa sim é um tipo de sentimento. Quer dizer, seria assim, uma profunda sensação de tranquilidade. Essa é a paz de Deus. Um tipo de calmaria na alma. É aquela sensação de sentir-se bem, conquanto as coisas não estejam bem. Mas você se sente bem, embora as coisas não estejam bem. Inexplicavelmente você está bem, conquanto as coisas não estejam bem. Essa é a paz de Deus, que excede o entendimento. Essa paz de Deus é fruto de uma entrega total e decisiva ao Senhor. É resultado de uma vida de oração, dessa confiança no fato de que Deus está trabalhando, na confiança de que Deus está fazendo o melhor. Tem a ver com essa fé no fato de que Deus age visando o nosso bem. Essa aí é a paz de Deus. É esse shalom. Vejam aí que no verso 7 ainda, a Bíblia diz que a paz de Deus,
guardará corações e sentimentos. Esse termo guardará foi tirado do vocabulário militar. É a paz de Deus como um soldado. Alguém que fica ao lado de nosso coração, impedindo que as preocupações avassaladoras entrem e invadam a nossa alma. E essa paz, diz o texto, excede todo o entendimento. Então é uma paz transcendente, uma paz que está para além da compreensão humana. Eu já constatei isso inúmeras vezes ao longo de minha vida, particularmente ao longo desses quase 28 anos de ministério pastoral. No dia 21 de julho, completarei 28 anos de ministério pastoral. Ao longo desses quase 28 anos de ministério pastoral, eu já constatei que isso aqui é verdade. Vi essa realidade da minha própria vida. E já constatei também na vida de dezenas de cristãos que pude visitar, por exemplo, em hospitais, em UTIs. Encontrei irmãos que haviam perdido a saúde, mas que não haviam perdido a paz. Isso é uma coisa extraordinária, o mundo não entende. E alguns desses irmãos não podiam nem explicar por que estavam se sentindo tão tranquilos numa fase tão difícil da vida. É sobre essa paz que nós estamos falando. Que nós não só conhecemos, que nós experimentamos. Essa é a paz que vem de Deus. Essa é a paz de Deus. Jesus disse: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Dá para tomar fôlego, não dá? Lutas em casa. Lutas no trabalho. Lutas em todas as áreas da vida. Mas o coração da gente permanece marcado por essa calmaria, por essa paz, provinda do trono da graça, que às vezes nem sabemos explicar, mas que apazigua a nossa alma, acalma os nossos medos. Então, em segundo lugar, o que fazer para enfrentar vitoriosamente as inquietações? Crer na promessa. Na promessa de que, se colocarmos todas as coisas no altar do Senhor, receberemos a sua paz, a paz de Deus. Quantos podem dizer amém? Verso 8, terceira orientação. São 4. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, justo, puro, amável, de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Então, ore, creia nas promessas, ou na promessa específica de que receberemos a paz de Deus, quando colocarmos todas as coisas no altar de sua graça. Terceiro item, medite no que é certo. Essa é a terceira orientação. E aqui, eu sei que eu estou diante de um ponto controverso. Mas vamos lá. O que Paulo está dizendo, a meu ver, é o seguinte: que as emoções, vamos dizer assim, recebem a influência dos pensamentos.
Um profissional do campo da neurolinguística talvez dissesse o seguinte, que os nossos pensamentos repercutem tanto sobre as emoções, quanto sobre as produções humanas. Há uma relação inquebrantável entre nossos pensamentos e nossas emoções. Quando pensamos em coisas agradáveis, esses pensamentos repercutem sobre as nossas emoções, produzindo alguma alegria, algum bem-estar, algum contentamento. Quando pensamos em coisas desagradáveis, dramas que tenhamos vivenciados, perdas que tenhamos sofrido, esses pensamentos repercutem sobre o equipamento psicológico, produzindo algum tipo de mal-estar. Parece que isso é razoável. Pensar assim é razoável. Então, quando a Bíblia diz que devemos alimentar a nossa mente com tudo aquilo que eu já citei aqui, a Bíblia está dizendo que a nossa mente precisa ser treinada para que desenvolvamos, criemos, tenhamos pensamentos aceitáveis, que trarão paz para a nossa alma. Agora, meus irmãos, aqui que está o problema. Eu não estou aqui defendendo o poder do pensamento positivo. O que eu estou lhes dizendo é que Deus nos criou assim, dotados de conteúdos interiores que se comunicam, que se influenciam mutuamente. Sendo assim, devemos ser prudentes em relação àquilo que permitimos ocupar a nossa mente. O que deve ocupar a nossa mente? Olha o texto. O que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, tudo aquilo em que há virtude, louvor. Então o desafio é encher a nossa mente com aquilo que agrada o coração de Deus, com aquilo que produzirá pensamentos que haverão de repercutir sobre a nossa vida de um modo tal que eu e você nos sentiremos mais tranquilos. Parece que é isso que o texto está dizendo. Então nós devemos alimentar a nossa mente com a palavra de Deus, com cânticos espirituais, com os nossos hinos, com bons livros, com boa música. E aqui eu vou usar um dito popular que foi utilizado pelo Lutero. E depois eu vou fazer uma paráfrase desse dito popular. O Lutero diz assim: não podemos impedir que as aves voem sobre nossa cabeça, mas podemos impedir que façam ninhos sobre elas. Minha paráfrase, muito mais modesta. Não podemos impedir que certos pensamentos passem pela nossa cabeça, mas podemos enfrentá-los, para que estes não transformem a nossa mente em morada. Isso nós podemos fazer. Com tantas informações nos dias de hoje, é claro que seremos invadidos não só por muitas emoções, mas por muitos pensamentos. Mas podemos enfrentá-los. Alguém me procurou, faz já uns 8 ou 9 meses, e me disse: eu tenho muitos pensamentos de morte. Que são esses pensamentos classificados pela psicologia como mórbidos? Ao que eu disse a tal pessoa: leia a Bíblia, ore mais, venha mais à igreja, participe mais da vida comunitária. Se isso persistir,
procure um profissional, um especialista. Mas enfrente isso. O que eu não posso é assumir que sou um indivíduo marcado por pensamentos mórbidos. Trata-se aqui de algo da ordem de uma insurgência. Insurja-se contra isso. Crendo na graça de Deus, no poder do Evangelho. Crendo que quando o povo de Deus ora, Deus age. Intervém na história. Transformando desgraça em graça, choro em alegria. Desertos em mananciais. Por fim, verso 9. Também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Falou-se sobre a paz de Deus, agora fala-se sobre o Deus de paz. O Deus de paz será convosco. Então, qual é a quarta orientação e última? Pratique a palavra. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. Então, nós não podemos ser crentes teóricos, que conhecem a Bíblia, mas não vivem a Bíblia. Por óbvio, é necessário que apliquemos a palavra de Deus no dia a dia da nossa vida. Que vivamos, repercutindo o Stott, que vivamos de acordo com a fé que professamos. Olha, eu diria o seguinte, que na atualidade o que nós mais precisamos é de gente crente vivendo como gente crente. De cristãos vivendo como cristãos. Nós cristãos falamos sobre o amor. Logo, é necessário que amemos. Falamos sobre a importância da misericórdia. Então, é necessário que no campo das relações interpessoais, porque é ali que a vida ferve, é ali que a vida ferve, no campo das relações interpessoais, é ali que a coisa pega, que demonstremos misericórdia, que não sejamos indivíduos implacáveis. Nós falamos sobre o perdão de Deus, o perdão que devemos conceder às pessoas que nos ofendem, a importância do perdão para a comunidade cristã. Ora, então é necessário que perdoemos. No entanto, de vez em quando, não aqui, de vez em quando, em outros lugares, você encontra um cristão ou outro meio ressentido, meio amargurado, meio, sabe, cristão assim, que foi tomado pelo ressentimento, pelo rancor, que perdeu o brilho, a radiância. Sem perdão, os relacionamentos interhumanos não funcionam. Pratique a palavra. O texto de Tiago, capítulo 1, verso 22, diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Para que vençamos as inquietações, é necessário que pratiquemos aquilo que temos aprendido, que pratiquemos a palavra de Deus. E vejam que aí há uma outra promessa, no verso 9. Isso fazei, e o Deus de paz será convosco. O Deus de paz é aquele que nos concede paz. E essa, como eu já lhes disse, é uma paz sobrenatural, produzida em nosso coração pelo Espírito Santo. A Bíblia diz lá em Gálatas 5, que o fruto do Espírito é paz. Assim como também é amor, longanimidade, generosidade, paz. Então, para que não vivamos inquietos, é necessário que coloquemos em prática os ensinamentos do Senhor Jesus. Aqui nós encontramos algumas orientações bíblicas para que vivamos com mais tranquilidade no mundo como o nosso, perturbado. Encare o trânsito
do Rio de Janeiro e você perceberá que nós vivemos num mundo atribulado. Então, o que fazer para vencer as inquietações? Orar, crer na promessa de Deus, meditar no que é certo e praticar a palavra. Simplérrimo, contudo poderosíssimo. Como você está nesta manhã dominical? Como está o seu coração? Deus não quer que eu e você vivamos em constante estado de inquietação. Termino com uma ilustração que está no site da Igreja Luterana, que eu acho que já contei aqui uma vez. Fica como reforço de ensino. Conta-se que Lutero, no auge do movimento reformista, entrou em depressão. E ficou num quarto trancado por uma semana. Ao fim daquela semana, alguém bateu a porta daquele quarto. Lutero não abriu a porta. A pessoa insistiu. Lutero, um pouco irritado, abre aquela porta e se depara com a mulher vestida de preto. Lutero lhe faz a seguinte pergunta: o que foi que houve? Por que você veio me incomodar? E por que está vestida assim, mulher? Alguém morreu? Ao que ela disse: claro, o senhor não soube? Deus morreu. Lutero enlouqueceu. Como assim Deus morreu? Você vem me interromper para me dizer uma tolice dessas? Deus não morreu, porque Deus não morre, porque Deus é todo poderoso, porque Deus controla todas as coisas, porque todas as coisas estão nas mãos de Deus, porque Deus criou todas as coisas e as sustenta pelo seu poder. Deus não morreu, Deus é Deus. Ao que ela lhe disse: então, se Deus não morreu, por que o senhor está aí há uma semana trancado neste quarto, sentindo pena de si mesmo? Nesse estado de autocomiseração. Saia daí, vá ajudar os seus colegas. Saia desse lugar, Lutero, e passe a viver de acordo com a fé que você professa. Por que nós nos inquietamos tanto? Por que parece que na atualidade há tantos cristãos perturbados do ponto de vista emocional? Talvez, meus irmãos, todos nós precisemos confiar mais na ação de Deus, na intervenção. Presta atenção, a Bíblia não está dizendo vos acomodeis. A Bíblia está dizendo não vos inquieteis. Quer dizer, enquanto a gente trabalha, combate o bom combate, atua na cena contemporânea para que o nome do Senhor seja glorificado na terra como é glorificado no céu, a gente caminha com esse coração pacificado pela presença de Deus, pela bênção do Senhor. O coração tomado por essa paz que o mundo não entende, mas que nós sabemos que vem do trono da graça. Vamos colocar de pé. Não vos inquieteis. Vamos trabalhar, vamos estudar, vamos fazer história, vamos construir uma vida marcada pela excelência, com o coração em paz. Em paz. Como está o seu coração? Talvez você esteja inquieto por conta de um problema em casa, por conta da vida de seus filhos. São tantas as causas que podem fazer com que nos sintamos inquietos. Então nós vamos orar, vamos buscar a Deus. Não é muito comum aqui em nossa igreja, mas também não é alguma coisa proibida aqui em nossa igreja.
que nós saímos do nosso lugar e venhamos à frente. Então, se você quiser, venha à frente, porque nós vamos orar. Eu já estou aqui, eu preciso de oração. Eu preciso orar pelos meus filhos, eu preciso orar pela minha casa, eu preciso orar pelo Brasil. Eu preciso colocar as minhas inquietações no altar da graça. Eu preciso que Deus me conceda força, alegria e esperança para viver. Então, agora é a hora de trocarmos as nossas inquietações pela paz de Deus. Então sai do seu lugar e venha, vamos orar, vamos levantar um clamor. A igreja está orando, temos um relógio de oração, uma oração mensal aqui, sempre no sábado, domingo também de manhã, agora uma outra reunião de oração. É tempo de orar, é tempo de buscar a Deus. Quer dizer, é um momento assim de insurgência. Nós vamos nos insurgir contra esses estados emocionais que nos perturbam, que nos afastam daquela vida plena e abundante que Deus quer que vivamos. Nós não aceitamos menos do que isso. Queremos essa vida radiante, reluzente, que salga, que ilumina. Ó Deus amado, aqui estamos nós na Tua presença, nesta manhã dominical. Nós ouvimos a Tua palavra é viva, poderosa, eficaz, a Tua palavra é eterna, indestrutível. Ó Deus, nós estamos aqui para praticar o que ouvimos. Pai, queremos, portanto, colocar diante de Ti todas as nossas inquietações, as nossas preocupações. Pai, queremos colocar diante de Ti a nossa casa, o cônjuge, os filhos, o trabalho, a vida acadêmica, o nosso país, o nosso estado. Queremos colocar diante de Ti a saúde, queremos colocar todas as coisas no Teu altar, porque sabemos que podemos confiar no Teu cuidado, na Tua graça e no Teu poder. Ó Deus, que em nome de Jesus, nesta manhã, o Senhor faça com que todas as setas forjadas pelo inferno contra nós caiam por terra. Há uma dimensão espiritual aqui, Senhor, e nós cremos nisso. Cremos que podemos nos apropriar pela fé dessa paz que excede todo entendimento. Ó Deus, que o Senhor esteja dirigindo as nossas mãos, dirigindo os nossos pés, cuidando da nossa alma, do nosso coração, para que não congelemos na tristeza, para que não nos tornemos pessoas ressentidas, rancorosas. Ao contrário, o que nós queremos é revelar por meio de nossa vida as belezas de Jesus de Nazaré. Ó Deus, dá que seja assim. Pela fé, nós declaramos que ainda que as coisas não estejam bem, o nosso coração está em paz e permanecerá em paz na Tua presença. Em nome de Jesus. Colocamos diante de Ti os irmãos que estão enfermos. Nos lembramos, ó Pai, de tantos irmãos aqui que estão enfermos. Que esses amados sejam agora visitados pelo Teu poder, pela ação restauradora do Teu Espírito. Ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia.